Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890. Pelo e-mail edussexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp. Código de área 48 9600 2242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, Etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e o convidado do programa de hoje é o vice-presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos e Gênero da OAB de Santa Catarina, Dr. Ricardo Weick, e estará conversando conosco sobre o trabalho e objetivos dessa comissão para a sociedade. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui presente com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito o convite. Bom dia, professora Sônia Mello. Como sempre, estou aqui aprendendo. E temos também a Márcia, que é a pesquisadora e membro da equipe do programa, né? Então, com prazer, nós vamos discutir hoje aqui, né? Bom dia, Márcia. Oi, bom dia, Fernanda. Bom dia, Ricardo. Bom dia, professora Sônia. Bom dia, ouvintes. Ricardo, a gente antecipadamente te agradece a presença, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre a comissão, né? Como é que ela está composta, a Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB, e qual é o papel dessa comissão? Tá bom. A comissão foi formada inicialmente em 2010, tá? Ela foi desmembrada da Comissão de Direito Homoafetivo, de Direitos Humanos, e ela foi criada a Comissão de Diversidade Sexual. Hoje, na última gestão, a partir do ano passado, 2015, ela teve uma alteração de nome e ela passou a se chamar Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero, para englobar todas as categorias LGBT, em função inclusive de gênero, a questão trans também, que é muito esquecida, e os intersex. Hoje, a nossa comissão conta com 7 advogados, que são membros efetivos da comissão, e mais 4 convidados especiais, que não são advogados, não fazem parte dos quadros da OAB. A nossa presidente atual é a doutora Margarete Hernandes, e a gente aqui, dentro dos convidados especiais, eu destaco a professora Jimena Furlani, aqui da UDESC, que também ela é uma convidada especial e é muito, muito importante na comissão. Uma colaboradora, né? Isso. Onde é que fica a comissão e como é que a gente pode entrar em contato? Tá. A comissão ela fica localizada na sede da OAB, ali na Beira-Mar, ao lado da Justiça Federal e próximo do Angelone. Tá? O endereço ali é Avenida Beira-Mar, 4860. Tá? Pode entrar com a comissão, pode entrar no contato do telefone geral da OAB e pedir para falar com as comissões, que é o 48-3239-3500, ou através do e-mail comissões, sem nenhum acento, @oab-sc.org.br. A gente está falando com todo tipo de público, né? A gente sabe que existem os órgãos reguladores e fiscalizadores da profissão, na qual se enquadra a OAB. E a OAB ela é diferente dos demais órgãos, autarquias públicas federais, que regulamentam e fiscalizam as profissões. Qual é o diferencial da OAB? A OAB ela tem como... Ela tem conhecida desde a época, bastante tempo atrás, a época de ditadura, de bastante tempo, como a fiscalizadora da Constituição. Tá? Então sempre foi a nossa função, o advogado sempre teve a função de pleitear judicialmente a garantia dos direitos que são violados. Com essa história da OAB, desde do século XIX, do final do século XIX, que ela se desenvolveu sempre garantindo dos direitos, sempre na busca pelos direitos da população, ela acabou tomando a frente dessa questão de também não só se limitar à questão da profissão e
expandiu para a sociedade. Então, o nome da OAB é uma instituição muito forte. A OAB hoje ela é a instituição mais reconhecida pela população como mais confiável. A gente só perde para as Forças Armadas, em termos de confiabilidade, mesmo apesar da fama do advogado. Mas a instituição ela é bastante sólida. E a gente pede, então, a presidência, todo tipo de demanda chega até a OAB. Tá? E o presidente da OAB, ele não consegue, claro, nenhum ser humano consegue dar conta disso tudo. Então se criaram órgãos especiais de assessoramento da presidência, que são as comissões. Hoje a nossa seccional aqui de Santa Catarina conta com mais de 60 comissões de todos os temas que vocês possam ter noção. Desde a nossa, do direito homoafetivo, direito de família, direito tributário, direito de mobilidade urbana, acompanhamento do plano diretor de Florianópolis, todo esse tipo de coisa a gente faz. É um órgão que auxilia mesmo a sociedade, Isso, né? auxilia a sociedade. E a temática do direito homoafetivo, ela é enquadrada por qual ramificação de direito? Quais são as principais lutas e reivindicações? Bom, infelizmente a gente não existe ainda legislação específica para o direito homoafetivo. Tá? Todas as conquistas que tivemos até os dias de hoje são baseadas e pautadas em jurisprudência, ou seja, decisões de juízes. Tá? Então a gente o direito homoafetivo é um termo que vem sendo criado desde 2000. A doutora Maria Berenice Dias, que era naquela época ela era desembargadora no Rio Grande do Sul, cunhou esse termo, homoafetividade. E a partir dali está se surgindo e está se criando um novo ramo do direito. A gente não existe uma lei específica hoje. Então qual é o principal ramo que a gente utiliza? O direito constitucional, que é o pilar da nossa legislação, através da garantia dos direitos fundamentais de todo ser humano. Direito de família, sempre utilizando o que a gente chama de direito comparado. A gente utiliza aquele direito que é aplicado nos casos que já são segmentados, são confirmados, e tenta transmutar para o direito homoafetivo. Que a gente conseguiu, por exemplo, a questão de discutir a questão da homoafetividade nas varas de direito de família. Que até então se discutia, por exemplo, a dissolução de uma união estável era discutida na vara civil, como um contrato entre empresas, entre duas pessoas. Olha, eu tenho um bem, e agora a gente já consegue, jurisprudencialmente, que essa dissolução ela seja analisada pelo direito de família, na ótica do direito de família. É interessante porque a gente que trabalha esses anos todos com a questão da educação sexual, e foi a alguns congressos, alguns anos atrás, foi cunhado num evento em Valência, depois referendado, tinha 2.000 educadores advogados, assistente social, psicólogo, todos os interessados, professores. Nós cunhamos lá, escrevemos a Declaração dos Direitos Sexuais como Direitos Humanos, que depois a Organização Mundial da Saúde incorporou. Engraçado que via saúde foi mais fácil. Sim. A educação resiste. Mas depois, na China, 2 anos depois, eles referendaram. E a gente pensa assim, a gente fala em direitos humanos porque você só sente que precisa falar deles quando eles te são negados. Então, na verdade, toda afirmação de direito é até uma prova que ainda está longe do ser humano estar vivendo em plenitude. Quando você tem que dizer, olha, tem que lembrar dos direitos tais. Então, a gente acha assim, como é doloroso, mas necessário, você ter que dizer, olha, dentro dos direitos humanos, tem direitos sexuais também, como vocês estão fazendo, né? Vocês estão fazendo construção de um provável no futuro, no âmbito da profissão de vocês, né? Do legislador, do defensor, que eu acho que a OAB tem esse direito e prova isso de ser tão confiável pelo que ela construiu esses anos todos, que é um lugar para onde a gente se vira quando não tem mais para quem apelar, inclusive, né? Então, você está colocando, eu estou lembrando esse paralelo que existe da questão de vocês terem que pegar, como você diz, e construindo aqui para depois conseguir, e aquilo vai se solidificando, e lá, dali a pouco vocês ainda têm que sensibilizar o legislador, e como é bonita essa caminhada, mas como é dolorosa, né, de ter que reafirmar o que a gente não devia nem estar discutindo, porque todo mundo estivesse vivendo em plenitude, né? Mas no mundo que nós vivemos hoje, nessa questão, acho que ações assim são necessárias e lindas e dolorosas, eu acho, né? Não porque, é fácil a caminhada. como a gente estava conversando um pouco antes, fatos dolorosos todo dia estão nos jornais, né? De desrespeito ao direito humano, né? E o casamento, Ricardo? Fala um pouquinho sobre a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Tá. A Resolução 175 ela veio para
homogeneizar as decisões que estavam aparecendo, surgindo no Brasil, em todo o território nacional. Por exemplo, Santa Catarina, a gente tinha uma resolução nossa aqui, a Resolução 5 de 2013, ela veio antes da Resolução 175. Foi um trabalho também da OAB, um trabalho que a gente encaminhou ofícios ao Tribunal de Justiça solicitando que os cartórios não mais obrigassem que tivesse ação judicial para fazer o casamento, em função do julgamento da DIN no STF, que equiparou as famílias homoafetivas com as famílias tradicionais. A partir desse momento, se considerou que todas as famílias, que os casais homoafetivos tinham os mesmos direitos do que os casais tradicionais, ou seja, e a partir daí também, a conversão da união estável em casamento se tornou obrigatória, porque a Constituição, no parágrafo 2º do artigo 226, ela fala, o Estado deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Ora, se a pessoa já vivia em união estável e ela podia converter a união estável em casamento, por que ela não poderia casar diretamente, se habilitar diretamente para o casamento? E começaram os pedidos, então, de habilitação direta para o casamento, sem a necessidade da conversão judicial da união estável. E a partir desse momento, alguns cartórios se recusaram, alguns promotores se insurgiram contra a medida, porque não existe uma lei, até que o Conselho Nacional de Justiça, através de jurisprudência outra vez, determinou essa resolução, que nenhuma autoridade poderia negar a habilitação direta para o casamento. Então, hoje no Brasil é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, graças a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Não existe uma legislação específica, como a gente tem na Argentina, como tem em alguns países da Europa. Então, tudo baseado na jurisprudência. E, Ricardo, a questão uma outra dúvida que a população em geral tem é a adoção por casais homoafetivos. Eles podem, de fato, adotar? O trâmite é o mesmo? A criança é registrada no nome dos dois? Como é que fica? Então, a adoção, a partir dessa nova lei de adoção, o que aconteceu? Antigamente, a lei de adoção, ela tinha como escopo, como objetivo, ela tinha como dar prole aos casais que não tinham condições de ter filhos. Então, veja bem a diferença do objetivo. Um era dar prole ao casal que não poderia ter filhos. A nova lei de adoções, ela mudou o objetivo, o âmago da legislação, ela é o que? Providenciar um lar para as crianças que estão abandonadas. Então, a partir desse entendimento, a adoção não é mais providenciar um filho para o casal, ela é dar condições econômicas, afetivas, para a criança se desenvolver. Então, a partir desse momento, toda a adoção passou a ser permitida. Claro, teve um advogado atuando, entrou na justiça, moveu uma ação judicial para conseguir comprovar isso. Um juiz, um magistrado concordou com o pleito, julgou procedente e, outra vez, jurisprudencialmente, vários juízes dando, então chegou-se a essa construção. Hoje a adoção ela passa pelo mesmo trâmite, a gente entra, quem deseja adotar vai para a lista, Cadastro Único Nacional de Adoção, entra na lista, coloca. A adoção pode ser feita por casais heterossexuais, por casais homossexuais ou monoparentais, adoção monoparental. Nada impede que uma única pessoa, não seja um casal, um homem ou uma mulher, vá e se candidate a adotar uma criança, desde que comprovada que ela tem condições emocionais, financeiras, físicas, de dar sustento e desenvolvimento financeiro, econômico e intelectual para essa criança. A questão do nome, também, hoje já se consegue registrar essa criança com o nome dos dois pais ou das duas mães. É pacífico e isso já claro, tem que mover uma ação judicial ainda, mas o entendimento majoritário é que sim se registra o nome das duas pessoas como mãe. Ou a gente já tem novas decisões agora desse ano, 2016, que estão mais avançadas ainda. Com o nome da criança, o pai ou a mãe biológico, socioafetivo, e ainda a outra parte. Então temos certidões de nascimento com 3 pais. Ou pais no sentido pai ou mãe. Então, 3 nomes, 2 nomes. Então, já é possível. E isso, o avanço dos métodos reprodutivos, por exemplo, para os casais homoafetivos, onde, por exemplo, mulheres... uma gesta com doação de esperma e vai avançando também na proteção que vocês fazem para esses registros, né? Porque essas situações que não existiam,
agora estão existindo. Acho que essa com os 3 nomes, então, abrange também essas pessoas, que pode pôr a biológica, a socioafetiva. Que bonito que é esse avanço, né? Quanto mais gente na certidão, mais garantido amada é a criança e garantido o futuro dela. O interesse da legislação hoje para a criança e adolescente é proteger a criança, independente dos pais. A gente, quando se fala assim, para gente que é leigo, ontem era, né, dar lar para pais, resolver o problema, na verdade, de casais sem filhos, né? E hoje, assim, a beleza de paradigma e de visão de mundo maravilhosa que está por trás de providenciar um lar para as crianças, cuidar das nossas crianças, né? E entender que, avançando, que muitos nomes de pessoas que estão interessadas fazem parte da vida da criança e a amam, não é um mal, é um bem, né? Um bem para a criança. Às vezes a pessoa não tem noção das lutas que tiveram por trás, né? E são avanços assim que eu fico muito contente de viver para ver isso, sabe? Ainda porque... E tem todos os pais, as mães, né, na certidão, e ainda tem todos os avós, todas as ramificações de família. É isso que é uma questão linda de entender que não é procurar alguém que é um filho, assim, crianças que precisam de um lar. De acolhimento. Né? Isso mesmo, em todos os sentidos, né? Para quem está sintonizando agora, na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. O convidado do programa de hoje é o Dr. Ricardo Weick, vice-presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos e Gênero da OAB de Santa Catarina. Ricardo, fala um pouquinho para a gente sobre o Estatuto da Diversidade. O que é esse documento e o que se pretende garantir com essa legislação? O Estatuto da Diversidade, a gente chama aqui no Brasil de estatuto, a gente tem o código, o estatuto. A questão é uma lei que acaba tratando de um gênero específico, uma lei normalmente bastante extensa, que trata de um ponto específico. O Estatuto da Diversidade, ele pretende criar legislação para tratar de todos esses casos ligados à população LGBT. Como eu já falei um pouco mais cedo, a legislação LGBT, hoje em dia, todos os direitos LGBTs eles são garantidos por decisões judiciais. A gente não tem uma legislação que diga, olha, eu vou estudar a lei número tal. Não existe a lei número que garanta o direito à adoção. Direito comparado. Ora, se o objetivo da adoção é criar um lar para as crianças, qual é o problema de ser 2 pessoas do mesmo sexo? Então, tem um juiz sensível à causa que despacha, que ele autoriza, se vai se construindo esse caminho jurisprudencial. Hoje a gente não tem um amparo legal. Então, assim, aquele juiz ali, ele nem sempre ele dura para sempre. Ele está ali eternamente naquele cargo. Existe uma renovação. Então, pode ser que o entendimento hoje seja esse, o entendimento amanhã, num futuro próximo, já não seja. E a gente deu alguns passos para trás. Então, a legislação, o Estatuto da Diversidade, é uma iniciativa da Comissão Federal do Direito de Diversidade Sexual, da OAB Federal, através da doutora Maria Berenice Dias, que é a presidente. Foi realizado Foi criado essa lei, uma minuta dessa lei, e se pretende, com a colheita de assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro, que é o que a lei necessita, em 5 estados no mínimo, que se apresente como iniciativa popular para que seja votado no Senado, no Congresso. Infelizmente, o nosso Congresso ele é muito conservador, cada eleição que passa, ele piora nesse sentido. Então, é difícil que a gente consiga a não ser que a gente demonstre realmente uma comoção popular, que é a única arma que a gente tem para combater a questão dos outros deputados e senadores, que a questão popular é uma coisa que eles realmente consideram bastante. Talvez, assim, muitos milhões de assinaturas. Exatamente, né? Começa a chamar atenção. Porque eles têm o medo começando o medo, nossa, se toda a população quer isso dá voto, e aí acaba, infelizmente, essa é a moeda que eles prestam atenção, que eles entendem, a moeda é a quantidade de votos. Então, mas esse estatuto nessa minuta, ele já, pela caminhada de todo mundo que se une para construí-lo, certamente ele já vai caminhando para a superação da necessidade da jurisprudência. Sim, a questão ali está... Mas que as jurisprudências foram construindo na verdade, o desenho do estatuto, né? Porque daí foi sentindo as necessidades. A questão da criminalizar a homofobia, a questão da adoção, nome social... E as lutas são sempre assim, né? Como agora teve o feminicídio, que é lei, né? Sim, agora sim.
Eu acho um absurdo você dizer ainda para uma lei que você tem que... É crime matar uma mulher, entende? É crime matar uma pessoa, né? Mas quando a gente tem que reafirmar, às vezes, o óbvio, porque dá força para se juntar com isso aqui e caminhar para coisas maiores. A nossa cultura ainda a questão do feminicídio é cultural, que o homem ainda tem domínio sobre a mulher, poderes sobre a mulher. Mas então... não é só nossa, né? A gente tem... Agora com o Facebook, você acessa notícias, portais que junto... A Índia é um absurdo, parece uma crise mundial de caça às mulheres agora, ou se evidenciou agora o que era oculto, talvez, né? Mas é uma... A gente tem agora o candidato a presidente dos Estados Unidos, as barbaridades que ele faz contra as mulheres, e está ali. E com apoio. Com apoio, dizer, apoio grande da população americana. Pois é impressionante, né? Mas eu sempre acho que talvez querendo ser assim meio... que o copo, quando está com a metade d'água, eu quero acreditar que está meio cheio, não meio vazio. Talvez isso aparecendo agora, porque sempre existiu, eu acho, no subterrâneo, né? Quando visualiza, talvez mais pessoas caia ao sentido da coisa, entendam e ajudem, né? Uhum. Ricardo, em geral, o cidadão que procura... Quem é o cidadão que procura a Comissão de Direitos Homoafetivos e para que ele procura? O que vocês fazem pela população? Bom, quando a comissão foi iniciada, a gente tinha uma procura bastante grande. O pessoal confunde um pouquinho a atuação da OAB com o advogado. A gente sabe que a situação da Defensoria Pública em Santa Catarina é precaríssima. Ainda mais na questão LGBT, a gente não tem uma especialização dos profissionais, dos advogados nessa área. São pouquíssimos que atuam nessa área. Então, a gente tem uma procura muito grande de pessoas que estão com problemas particulares, o que a comissão é impedida regimentalmente de fazer. A gente não pode atuar em casos específicos. Então, agora, depois desse tempo, a gente já está há 6 anos com a comissão formada ininterruptamente, então a gente já conseguiu mostrar para o pessoal, para as entidades civis, para os órgãos, qual é o papel da comissão. Que é de assessorar, de dar uma assessoria técnica, de contribuir para a militância LGBT, os movimentos sociais, e cobrar das autoridades públicas ações que sejam feitas. Vou dar um exemplo agora, 2016, por exemplo, a gente teve um caso de um estupro corretivo, que a gente está sendo chamado em Laguna, que duas meninas, um casal de meninas em uma cidade do sul do estado aqui, elas saíram numa festa e um carro perseguiu elas, estupraram a menina, dizendo que iam ensinar ela a ser mulher, porque ela estava com a namorada dela. E, claro, foi para aquilo ali, uma cidade do interior, pequenininha. O delegado chegou lá, aquele negócio na gaveta, arquivado, não anda para cima e para baixo. Nesse sentido, a OAB, a nossa comissão, se movimenta, faz ligações. A gente entrou em contato com o presidente da subseção da cidade, com a Secretaria de Justiça, começou a cobrar que esse caso fosse realmente investigado. Porque se deixasse, é aquela coisa... Ela procurou. Então, assim, nesse tipo de ação a gente atua. No caso, como eu estava conversando mais cedo aqui, dos presídios, que a gente está cobrando do DEAP, do Tribunal de Justiça, a criação de uma ala LGBT para o acolhimento das pessoas trans em situação de recolhimento. Não, dos presos. Porque hoje em dia uma trans, masculina ou feminina, ela vai presa, o nome dela do documento vai ser aplicado todo o protocolo da prisão. Então, você imagina botar numa prisão masculina uma trans com cabelo grande, unha... Seio. Seio, a expressão feminina, no meio do o mal que isso vai causar. Então, a gente tá batalhando junto a esses órgãos esse tipo de atividade que a OAB tem. E, claro, a gente tem, além disso, a questão de fazer seminários, educação e qualificar o nosso público. Até já convido agora, dia 23 de novembro, a gente está fazendo um seminário. O seminário nosso se o nome deixa eu só lembrar... Novas famílias, gênero... É um seminário, depois eu até posso... Você manda para nós? Mando para vocês, tá? E divulgo para vocês. Vocês têm um Face, a comissão? Não, a comissão não tem, a gente não tem... Onde a gente pode saber novidades da comissão?
Assim, através do site da própria OAB, tá? www.oab-sc.org.br. Tem um campinho lá de comissões. Isso, tem comissões, tudo aqui, todos os direitos, esse evento aqui, essa minha participação aqui está destacada no site da OAB. E a gente no Face, que esse programa vai ser reproduzido para nossa satisfação na Rádio Comunitária de Palhoça no sábado às 8, né? Isso, e na nossa quarta-feira, aqui à noite, ele é reprisado. E daí, no nosso Face da rádio, elas já chamaram ontem, a FAED chama também, né? Sim. E daí a gente vai divulgar esse evento também para você. O evento é Direito Homoafetivo, Novas Famílias, Gênero e Sexualidade, dia 23/11, das 19 às 22 horas. Lá na OAB. Tá? Pode inscrição através do e-mail, comissões@oab-sc.org.br. O evento é sem custo, não tem... É gratuito e vai ser emitido certificado com 3 horas aulas, através da Escola Superior da Advocacia. Do Mundo I. Legal. Né? Ricardo, a gente tem um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Poderias aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, um filme, alguma coisa que oportunize os nossos ouvintes a buscar um pouco mais sobre o conhecimento dessas temáticas que a gente debateu agora? Então, eu acredito que, assim, para você conseguir atuar no direito, você tem que entender as pessoas. Não adianta uma pessoa que não tem conhecimento dessa parte tentar atuar sem se colocar no lugar do próximo. Isso é muito importante. Então, para aqueles que não têm o contato com esse mundo, não vivenciam as experiências que essas pessoas passam, eu sugiro um filme e um livro, que são para você ter conhecimento da temática e dessa parte. O filme, ele não tem no Netflix, mas tem no YouTube, legendado, perfeito, com boa qualidade, é A Garota Dinamarquesa. Tá? Esse filme fala sobre as trans, a vida, o sentimento de uma da trans, é muito bom. Livro, eu recomendo o livro Viagem Solitária, do João W. Nery. Que é a história do primeiro trans masculino no Brasil, que começou lá na década de 50, 1950, no final da década de 50, início de 60, a fazer a transversão dele para masculino. Então, onde era proibido, os médicos, o livro é assim, realmente, depois que você acaba de ler, você vê assim, nossa, o que uma pessoa trans passa, o que ela sofre para estar ali. Então, essas são minhas 2 dicas. Do pessoal do direito, que já tem familiaridade com o tema e quer se aprofundar aí, são livros da doutora Maria Berenice Dias, que é a nossa representante maior, são 2 livros dela, Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, um livro excelente, e Homoafetividade e os Direitos LGBTI. São da autora, procurar no Google e encontra. E também do Dr. Paulo Iotti, que é um ativista em São Paulo, cara, ele foi excelente, ele atuou como amicus curiae no STF, no caso do casamento, ele sempre está apoiando, é um menino jovem, mas assim, de um conhecimento brilhante, que chama Manual da Homoafetividade. Esses 3 livros, a pessoa já consegue ter um... Isso aí são livros técnicos com toda a luta, a caminhada das legislações. Mas ao mesmo tempo, mesmo quem é leigo pode, né, se atrever a dar uma olhada, porque vai descobrindo quanta coisa já tem e não se sente sozinho. Né? Eu acho que é importante A Garota Dinamarquesa, quando assistia... Maravilhoso filme, uma sensibilidade e provoca a pessoa como é que alguém acha que aquele sofrimento todo é uma simples brincadeira. Opção. A palavra opção. Uma opção. E o pior que a gente escolhe ver pessoas aí que escolhem usar essa palavra, pessoas que estão indo numa caminhada linda de uma defesa e ainda escorregam na opção, né? Eu penso, será que eles pensam que a vida é um cardápio que você diz, bom, hoje eu vou, acho que ser assim. A liberdade, o livre-arbítrio é para outras decisões. Agora, a constituição da identidade é uma coisa tão de direito de cada um e tão sofrido para muitos, né? Então, nas palestras que eu dou, eu sempre pergunto para o público, qual foi o dia que você acordou e decidiu ser hétero? Quando você olhou no espelho e disse, não, hoje eu vou ser hétero. Amanhã eu vou brincar disso. Então... Ricardo, obrigada pelas tuas dicas. Nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a tua presença aqui mais uma vez, tá? E pedir para que tu faça tuas considerações finais, reforce o telefone lá da comissão. Tá, eu agradeço muito o convite de vocês, fico à disposição para outros eventos, para outras oportunidades. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, isso é muito importante. Como dizer assim, o rádio tem um alcance muito grande, é muito legal ver que uma rádio universitária tratando desse assunto, abordando o tema. A gente precisa de todas as frentes, lutar em todas as frentes. Obrigado.
Precisando entrar em contato com a comissão, o telefone lá é 48-3239-3500, pede para falar com a Secretaria das Comissões e lá a própria OAB vai dar os encaminhamentos. Ou através do e-mail comissões@oab-sc.org.br, que é encaminhado para a Secretaria de Comissões e a gente recebe lá e dá encaminhamento às necessidades. Obrigada mais uma vez. Professora Sônia Massinha, obrigada. Eu gostaria também de agradecer os ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. E você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.